Vocês não sabiam que o tema da aula de hoje provavelmente era LGBTs no Brasil? A gente não contou para ninguém. Esperando... Não, estou esperando ninguém. Vamos esperar que a aula de hoje dê tanto... renda tantos comentários e discussões quanto a aula anterior. Talvez não, mas vamos lá. Quem conhece o meme do exatamente isso? Sou gay, não gripe para te contaminar. Isso foi um caso real do Casos de Família. 2015. Vistes? Parem. Sou gay, não gripe. Casos de Família do dia 4 de março de 2015. Aqui nós temos fatos. Fatos. Inclusive, tem um meme que o pessoal geralmente usa até hoje, que é o menino, ele entra num... abre um espacate e... muito engraçado. Mas bom, casa muito bem com os temas das nossas aulas e com o que a gente vai fazer hoje. Bom, eu consegui enrolar o suficiente para com que desse um tempinho para o pessoal ir entrando. Eu quero saber, muita gente que está aqui assistiu a aula de redação, tá? Algumas coisas nós vamos precisar repetir, mas de um jeito diferente e devagar. Alguém quer me dizer se é LGBT, se sabe do que a gente está falando, o que é, o que não é? Eu nunca vi um na minha frente. Nunca nem vi. A Bia é um biscoito, está apresentando este. Muito bom, vamos ver. Aí, Vitória, depois tu me disse se alguma das coisas que tu sabe ou que tu usou na redação estão aqui, ou se o que a gente vai apresentar ajudou para ter um conhecimento a mais sobre o que tu já sabia. Vamos embora. Então, o que nós temos... eu vou deixar nesse slide aqui para dar um pouquinho de contextualização do que a gente está falando, porque essa aula, assim como a aula sobre o racismo, né, e todas as aulas, elas vão para a internet, elas vão para o YouTube, e a gente tem, principalmente dentro de uma perspectiva popular, a gente precisa começar por baixo. Tem coisas que a gente precisa começar tão por baixo que é subterrâneo, tá? Vai até o fim da Terra plana. Tá? Bem no... aonde termina a Terra, começa o espaço, tá assim, bem no comecinho, ali mesmo. Então, vocês já ouviram falar da sigla GLS? A Vitória é nova o suficiente para nunca ter visto sobre GLS. Eu sabia. Eu dizia assim, não, capaz. Sim. Então, isso é muito importante. A Beyoncé também não? Socorro, gente, que loucura. Isso. História dos movimentos é necessária. Então, o que é o GLS? GLS é uma sigla para gays, lésbicas e simpatizantes. Tá? No início do movimento, que hoje a gente conhece por LGBT, tá? Essa sigla LGBT, na verdade, não era LGBT, era GLS. Você tinha, vocês vão perceber que não existia bissexuais na sigla, também não existia um trans e entrava o S de simpatizante. Por quê? Porque no início de um movimento onde muitas pessoas acreditam que essa população é uma minoria,
uma ferramenta de manifestação, uma ferramenta de movimentação enquanto movimento, de buscar por direitos, é o de sensibilizar pessoas que não são daquele grupo, tá? E isso é uma coisa que acontece com o movimento negro nos Estados Unidos, por exemplo. Isso é um tipo de estratégia para poder acessar os direitos que a pessoa teria direito, né? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Então, se chamava muito o S. Eu me lembro de se tinha essa coisa de vamos fazer uma parada GLS, a gente precisa. Mas eu não posso ir. Não posso ir compor a parada. Por mais que se eu estiver na parada, vão achar que eu sou gay. Não, mas calma. Você é o S. Quantas vezes? Me diz aí a Bia, ou quando vê não, né? Não sei. Se ela sabe do que eu tô falando ou não. Se você é uma maricona idosa, você sabe o que eu estou dizendo. Tá? Aí se tinha o puxar o simpatizante para dentro, tá? Para poder compor um maior número. Exatamente. E isso era uma coisa muito importante, porque aí, mas você não sei o quê. A pessoa estava querendo ir na parada para ver o que era, já tinha aquela pulguinha aqui atrás da orelha, e aí queria saber mais sobre aquelas pessoas, saber mais sobre aquela gente, né? E aí ia enquanto, mas eu quero ir porque eu sou simpatizante. E aí tinha um jeito de se enfiar dentro da sigla dessa maneira. Mas então, pensa comigo, se um S faz diferença numa sigla para a vida das pessoas, a gente pode dizer que sim. Faz uma diferença. Ele não estava lá para nada. É um S solto por aí. Não. As letras da sigla fazem uma diferença na vida das pessoas. Então, o que foi que aconteceu com esse movimento? Se teve uma abertura para os direitos das mulheres, e leia-se mulher, podem ser lésbicas, né? Então, o L vai tomando uma consciência de que as pautas defendidas por esse movimento GLS era extremamente focado nos gays. Os bis nem existiam, né? Porque você é hétero e vira lésbica, não existe o que você é mesmo, uma pessoa que sente atração por 2 ou mais gêneros, tá? Que isso a gente vai ver tudo bonitinho lá, só estamos puxando uma história, tá? Não tinha as bis, né? Se tinha um protagonismo muito maior dos gays, inclusive o G ia na frente por um motivo, né, gente? Quem foi que criou a sigla? Quem que botou na frente? Tudo tem um significado e um jogo político relacionado a isso. Isso não é à toa, tá? E ainda mais o T, tá? Que nessa época de início de movimento, o que acontecia com o entendimento das pessoas sobre a transexualidade? Em primeiro lugar, já não era transexual. Lá atrás, tá? Existia travesti. Ninguém era uma coisa que vocês talvez não tenham condições de mensurar isso ou de conseguir imaginar de que homens trans praticamente não existiam. Não que não existiam, mas que dentro do imaginário popular isso nem existia. As pessoas existiam, tá? Mas não se tinha conhecimento sobre isso. Existiam os gays e uma pessoa que
evoluía, que nem Pokémon, né, que era super gay, era travesti. Era esse o entendimento sobre essa parcela da população que o imaginário popular tinha lá nos anos 80, 90, tá? E aí o que se passa por essa transformação? Se põe o L das lésbicas primeiro, vem o G, vem o B, entrar na sigla, e o T. Mais próximo ainda do que a gente tem hoje, a gente tem o Q de queer, né, que deveria englobar mais identidades, mais movimentos, para encurtar se usa o mais, né, que aí são os 4 e demais denominações, tá? Foi aonde se chegou nessa sigla que temos hoje, beleza? Vamos prosseguir para saber exatamente do que é o que. Posso estar chovendo no molhado, tá? Apresentando o que vou apresentar, mas pelo amor da Cher, se vocês não souberem quem é a Cher, nós vamos ter que precisar parar aqui num momento e explicar quem é a Cher. Mas podemos trazer, né, para o brasileiro, para não ficar tão colonizante isso que nós vamos dizer, pelo amor da Gretchen, vocês me digam se não entenderam alguma coisa, se eu preciso repassar, tá? Isso é importante. Vamos embora. Do que são formadas as pessoas, tá? A gente nasce, né? Bebê, ou até antes, né? Quando faz a ultrassom, vê a criatura que está diante de nós, aquele bebê, o médico, ou a médica, obviamente, vai analisar o órgão genital do bebê para dizer se é feminino ou masculino, se é homem ou mulher. Todo mundo concorda que é isso que acontece, né? Não existe outra coisa. É exatamente isso que acontece. Hoje, este sexo do bebê precisa conter na certidão de nascimento, e aí a pessoa vai lá e registra a criança e tal. Beleza? Tá. A Bia tá dizendo alguma coisa, eu vou aguardar. A gente pode concordar, então, que o sexo é definido pelo órgão genital ao nascer. Beleza, primeira coisa dessa nossa caminhada. Chá de revelação. Sim. E aí a pessoa faz ultrassom, vê qual é o genital que provavelmente vai que tem ali, né? E a partir disso define qual é o gênero da criança. Se o balão vai ser rosa, se vai ser azul. Gente, é uma loucura. Vejam imagens e vídeos de chá de revelação. Maravilhoso. Só que aqui na ideia do sexo, a gente tem o quê? Para aí. Exatamente. É porque, Gil, é exatamente isso. Porque a partir de agora a gente vai ver que a única coisa que um chá de revelação revela é o órgão genital do bebê. Diferente do que as pessoas acreditam, ele não revela o gênero. Mas o chá de revelação é um exemplo perfeito de como a nossa cultura acredita que o gênero é definido pelo órgão genital. Mas vamos devagar, que tem vários slides sobre isso. Dentro da ideia do sexo ainda, tá? Do órgão genital quando nasce, é possível, existe, acho que no mínimo 1% da população mundial é intersexo. Tá? Então, como a população mundial é
muito grande. Esqueçam os números. Deixem os números para lá. Lembra que é 1%. Existe uma grande quantidade de pessoas, por exemplo, vocês sabem, já conheceram alguém que é intersexual? Ah, muito importante dizer. Vocês sabem o que é intersexual? Vocês já ouviram falar em hermafrodita? Hermafrodita é um termo antigo e tal, que foi substituído por intersexo, no sentido de que entre o sexo feminino e o masculino, existe uma pessoa que tenha características genitais ou biológicas femininas e masculinas. Sim, muito maravilhoso. Quando ninguém conseguiu acreditar que a Lady Gaga era tudo o que ela era e era mulher, tiveram que enfiar, pelo bem do entendimento, tiveram que enfiar um pinto na história. E isso a sociologia explica. Tá? Então, hermafrodita é um termo antigo, tá? Que foi substituído por intersexual. Entre, sexual, sexo. Mas isso também acontece, essa substituição desse termo, porque ele foi carregado de uma significação, tá? Eu tenho certeza que quando eu falei hermafrodita, principalmente para quem já ouviu falar, isso lembra um negócio muito freak show, muito circo de aberração, muito monstruoso. Tá? Era uma ideia que se tinha de que, sabe, quase ninguém tinha essa condição e que era meio demoníaco, essa coisa, meio monstruoso, tá? Que na verdade não é verdade, eu posso inclusive recomendar uma youtuber muito maravilhosa que fala sobre isso de uma maneira bem interessante. Ó, vamos embora. Temos várias coisas. Depois do sexo, a gente vai ter a identidade de gênero. Tá? A identidade de gênero é o quê? Produto da experiência interna e individual de gênero de cada um, construída a partir da cultura e da realidade social em que estão, independente da anatomia dos corpos e do gênero que foi registrado e atribuído ao nascer. Tá? Todo mundo tem uma identidade do gênero. Tá? As pessoas não binárias, geralmente a gente conhece mais as identidades, os gêneros, feminino e masculino, tá? Mas existem vários gêneros que nós não vamos entrar aqui em detalhes, só vamos dizer que existem pessoas que não se identificam nem com o masculino, nem com o feminino, ou seja, dois. As pessoas que não se identificam com nenhum desses dois são não binários. Tá? A gente fica assim. Vamos seguir um pouquinho. Aí, o que a gente tem relacionado a isso? Tá? A gente tem relacionando a identidade de gênero de alguém com o sexo, ou ao contrário, que eu fiz um gráfico e já nem me lembrava, estava querendo refazer o gráfico aqui agora. As relações de sexo com identidade de gênero, as pessoas podem ser cisgênero ou transgênero. Vamos devagar. Se o médico identificou que era uma mulher e a pessoa, em momento nenhum da vida dela, que imagino que seja o caso da Vitória, da Juliane e da Luísa, em momento nenhum elas questionaram esse gênero que foi atribuído para elas quando elas nasceram. Tá? A Bia, eu tenho certeza que sim. Tá? Vamos usar a Bia de exemplo. Em momento nenhum ela disse, não sou mulher. Ela é. Tá?
então ela é uma pessoa cisgênero. Tá? Eu não sei se vocês já viram em biologia a diferença cis e trans, aonde cis está do mesmo lado, cis e um biscoito, exatamente. Aonde cis é do mesmo lado e trans significa de lados opostos, tá? É mais ou menos essa ideia, foi da onde surgiu esse termo, tá? Que a gente pode ver então no próximo slide a diferença, tá? Se uma pessoa nasceu, o médico disse que era uma mulher, mas durante a vida da pessoa percebeu que não era esse gênero a sua identidade, ela vai ser uma pessoa transgênero, porque ela vai ter atravessado essa rua. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando dizer? Um exemplo maravilhoso de pessoa cisgênero é a Gretchen. A Gretchen, sim, é a Cher brasileira. Isso não faz parte do conteúdo, é uma opinião pessoal minha. Maravilhosa. Exemplos de pessoas transgêneras, o próprio filho da Gretchen e a Laerte, maravilhosa. Oi, Franciele, boa noite. Não tem problema. Qualquer dúvida, grite. Tá? Aí agora aqui. Maravilhoso. Começamos essas ideias. Tá. Aí, por que eu usei a palavra transgênero? Antes de responder a Vitória, eu lembrei de uma coisa que eu tinha que explicar e não expliquei. Esse termo cis, vocês provavelmente, se vocês não estudaram sobre isso, vocês não saberiam o que é. Isso é algo relativamente novo e bem novo, tá? Bem novo não desse ano, tá? Mas dentro da história da humanidade é algo novo. Por que foi cunhado o termo cisgênero? Lembra, lá atrás na história do GLS, existia o gay e o super gay era travesti, tá? Não se tinha ideia de separação de sexo e identidade de gênero aonde essas coisas fossem deslocadas, tá? Era uma coisa só. Se você tá mais para cá, mais pro fundo, você é gay. Se você tá super gay, você é travesti. Entendeu? Quando você separa essas duas coisas, tá? A identidade de gênero e o sexo, você tem essa ideia de que se você não nasce uma coisa e permanece, isso é o normal. E é exatamente isso, gente. Exatamente isso. Normal. Tá? Porque é o comum durante a maioria das pessoas. Tá? Porque eu duvido que aqui entre nós exista uma pessoa trans. E talvez vocês nunca tenham conhecido uma pessoa trans antes. Tá? Então, o mais comum, é que a pessoa nasça com um sexo e aquele gênero que foi atribuído, junto com o sexo, tá? Ele continua pro resto da vida sem nenhuma preocupação ou dúvida ou questionamento. Tá? Isso nessa época e até pouco tempo é considerado normal. Tá? E aí a gente tem do outro lado, bom, se a gente tem umas pessoas assim, com essa característica, nós temos que dar um nome para elas, né? Para saber como chamar, para saber fazer uma política pública, para saber xingar, né? Tem que ter um nome as coisas. Para a gente poder estudar as coisas, elas têm que ter nome. Que aí depois de tudo isso vocês podem me perguntar, mas para que tanta coisa? Qual a necessidade de tanta denominação que confunde a gente? Espero que essa explicação não esteja sendo confusa, tá? Que a intenção é o oposto. Então, se a gente tem uma pessoa... Olha a volta que eu fiz para responder a Vitória. Se a gente tem pessoas normais,
Se a gente deu um nome para um grupo de pessoas, tá? Vamos dizer diferente. Vamos voltar para trás e fazer uma comparação diferente. Existem as pessoas normais e existem os homossexuais. Isso foi algo que já foi dito por alguém em algum momento. Todo mundo era normal. Quem não é normal é homossexual. Só que quando você dá um nome para o diferente, você está. E se você dá um nome para o diferente e não dá um nome para o seu oposto, você identifica que aquilo é normal e o diferente do normal é que é o estranho, é que é algo que tem nome, a homossexualidade. Por isso que foi cunhado o termo heterossexual para que se tivesse as duas coisas no mesmo patamar. Deixa eu catar a câmera aqui. Tá? Porque se você tem... Odeio essa câmera ao contrário. Porque se você tem o normal aqui, o outro é anormal. Se você dá nome para uma coisa, você tem que dar um nome para outra coisa também. É exatamente a mesma coisa que se fez com os cisgêneros. Porque se você diz que alguém é trans e as pessoas não trans não têm um nome, aquilo é o normal e o bizarro é o que tem o nome. Vocês conseguiram entender isso? Que sempre que a gente dá um nome para uma coisa, a gente precisa dar o nome para o seu oposto, para com que não fique, olha lá o outro, o bizarro, o estranho, a gente aqui é normal. Não que essa determinação de valor não seja feita, mas pelo menos ela é feita por baixo dos panos. É por isso que esse termo precisou ser cunhado. Muitos de vocês aqui não sabiam que são cisgêneros, porque a resposta das pessoas ao saber isso é: eu não sou nada, eu sou normal. Quantas vezes dando essa aula a gente ouviu, eu e os colegas ouvimos essa frase: eu não sou cisgênero, eu sou normal. Mas a partir do momento que você se identifica como normal e o estranho é o outro outro é estranho. E para não considerar anormal os outros, precisamos de dois nomes. Esse é o pulo do gato. Aí agora voltando, olha a roda que eu fiz. Voltando para a Vitória, a diferença entre transgênero e transexual. Transsexual é um termo, tá? Um pouco mais antigo, porque se pensa na ideia de que as pessoas trocam de sexo. Vamos voltar lá para o que é o sexo. Sexo. O genital. Tá? Trans de atravessar, vamos dizer, de transpor, de... entendeu? De atravessar. E sexual de sexo. Por que se prefere o termo transgênero? Porque é a pessoa que faz uma transição de gênero. Mas aí tu vai me perguntar assim, mas por que é melhor fazer uma transição de gênero do que uma transição de sexo? Aí a gente sai do campo das ideias e a gente vem para a realidade. O que é a realidade das pessoas? Que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. 90% das pessoas trans estão na prostituição. Tá? Tirando o juízo do valor de se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Isso é algo que, na maioria das vezes, não gera renda, muita renda. E o que se precisa para se fazer uma transição de sexo? Tá? Uma cirurgia. Uma cirurgia para mulheres deve estar em torno de R$30 mil ou mais, 60 na verdade,
provavelmente. E para homens, na verdade, é 60 para mulheres e existem cirurgias experimentais para homens por volta de R$ 30.000. Existe, o SUS não dá, existe todo um trabalho dentro do SUS, sim, mas eu acompanho relatos, né, de todas as pessoas que vão falar sobre isso. É uma fila de espera de 10 anos ou mais. Então, dentro da realidade das pessoas, uma transição de sexo, ela não é acessível. Tá? Principalmente dentro de uma população que já é marginalizada, aí vocês vão me perguntar, marginalizada por quê? Porque aí a pessoa se descobre trans na escola, tenta utilizar o banheiro, tenta utilizar um nome que lhe traga dignidade, tenta fazer uma transição na escola, encontra bloqueio, preconceito, bullying, e aí sai da escola. Vocês estão fazendo o que aqui? Tá? Vocês estão buscando mais conhecimento para ingressar na universidade. Eu já estou sendo. Sim. Eu já estou sendo. Já estou partindo da ideia de que as pessoas não foram expulsas de casa. Tá? Que elas encontraram a primeira barreira na escola. A primeira barreira é em casa, com certeza. Tá? E aí, quem não tem casa, estuda. Algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não. Tá? É muito mais difícil porque a pessoa não tem nem onde morar, vai estudar. Mas aquele cara. Não, para. Estamos falando aqui da grande maioria das pessoas. Tá? Quem não encontra essa barreira em casa, encontra na escola. Quem não encontra na escola, encontra no trabalho. Vocês já foram atendidos por uma pessoa trans? Não. Diga, Franciele. Tá, mas eu vou continuar enquanto a Franciele escreve, eu vou seguir respondendo a Vitória. Então, como essa ideia de uma transição de sexo não é uma realidade para as pessoas, se usa a transição de gênero. E aí tu vai me fazer. Porque o que tem dentro disso? Se tem a ideia exatamente disso que a gente falou antes, de que dentro da nossa cultura a gente tem muito enraigado a ideia de sexo e de gênero unidos. Uma coisa depende da outra. Quantos, gente, entrem na página do Tami, ele posta as fotos, o que vocês vão encontrar? Tu não é homem, tu nunca vai ser, cadê o pinto? Nós estamos falando de sexualidade, vamos ter que usar nomes de genitais, tá? Cadê? Não tem pinto, não é pai. O dia dos pais. Nossa senhora, tirou a foto com o filho, ele era pai porque ele era homem. Não, você nunca vai ser homem porque você não tem o que precisa. Você não nasceu homem, você nunca vai ser. Tá? É essa ideia que a gente tem muito atrelado, essa ideia de que a gente precisa mudar o sexo para com que o gênero acompanhe. Aí eu vou perguntar para vocês, antes de ler a palavra a pergunta da Franciele, para não perder o rumo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se uma pessoa trans fosse atender vocês no McDonald's, numa loja, a pessoa vai te atender numa loja. Com que parte do corpo da pessoa vocês iam entrar em contato? Tempo. Tá. Se uma pessoa trans trabalha numa loja, com que parte do corpo da pessoa vocês vão entrar em contato? Vocês vão entrar em contato com o rosto. Não, entrar em contato no sentido não de contato de tocar na pessoa, gente. Aí no sentido de interagir. Vocês vão ver a cara da pessoa, o que ela veste, tá? Desculpa. Vocês vão ver o rosto da pessoa, os trejeitos que ela faz, a voz, tá? O que ela veste, o jeito que ela fala, tá?
são esses os elementos de uma pessoa que vocês vão entrar em contato sendo atendidos numa loja. O que ela faz dentro do banheiro? Vocês vão no banheiro com ela? Não. Se vocês têm um amigo, se vocês têm um parente na sociedade, nós estamos pensando sociologia, sociedade, dentro da nossa sociedade, num ambiente público, vocês vão entrar em contato com as pessoas com a sua expressão de gênero. Mas por que está demorando para eu ver isso? Para aí, segura, segura. Expressão de gênero. Porque a gente precisa pensar primeiro o que é gênero. Porque se tem o chá de revelação, tá? Para um troço assim, ó. Segura. Isso aqui. Isso é o chá de revelação. Saber qual é o gênero da criatura, tá? Para saber se o ursinho que eu vou dar é rosa ou é azul, se o cabelo vai ser comprido, se vai ser curto, se... Entende? Isso é o gênero. É o conjunto de expressões daquilo que se pensa sobre feminino e masculino. Tá? Então, a gente vai entrar em contato com o gênero das pessoas. Se a gente pensa num imaginário popular que vestido é para mulher e gravado, vestido, né? O vestido saia é para mulher, a gente vai entrar em contato de novo, a gente vai interagir, porque a sociologia é sobre a interação com as pessoas. Vocês vão interagir com a expressão de gênero deles. Vamos voltar lá. Tá? Essa é a ideia. Por isso que transgênero é um termo muito mais para fora. É um termo que a gente chama um termo guarda-chuva. Tá? Ele engloba todos os outros. Existe gente que usa esse termo transexual, não é a melhor ideia. O termo correto é transgênero. Então, para não ter nenhum problema, sim. Chama de trans, tá ótimo. Não chamar de... Não xingar a pessoa é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Não seja parte da população que assassina essas pessoas. Vocês já estão anos à frente. Mas, de novo, eu perdi a pergunta da Franciele. Então, travestis são transgêneros e não transexuais. É que a ideia dessa diferença é realmente usar o transgênero porque ele é algo mais para fora, mais que engloba todos os outros. É um termo mais amplo. Aí está a palavra. É um termo mais amplo. Porque se tem dentro da medicina essa diferenciação, muitas pessoas dentro da área da saúde acham que transexuais são aqueles que querem mudar o seu sexo e transgêneros não. Só que vocês sabem, eu gostaria de ser milionário. Sou? Não. Nem tudo que a gente quer, a gente tem. Então, muitas vezes, a realidade das pessoas faz com que elas queiram coisas. Então, se eu não vou ter, então por que eu vou querer? Entende que é uma coisa complicada, complexa, que vai da individualidade de cada um. E então, a gente fica no transgênero e beleza. A ideia de travesti, nós vamos... Alguém me lembra. Me lembra, Franciele, presta atenção. E me lembra de novo que eu preciso voltar nisso aí. Vamos seguir. A expressão de gênero, então, vai ser a forma como uma pessoa se comporta e interage com o mundo a partir da sua identidade. O modo como as pessoas ao redor interpretam essa expressão caracteriza em alguma identidade de gênero. Por exemplo, nós temos uma pessoa que nasceu e o médico disse que era uma mulher, que se identifica como homem, tá? Mas a expressão de gênero daquela pessoa não é
masculina. A pessoa cresceu, se desenvolveu, passou pela puberdade, desenvolveu características femininas, tá? E quando uma pessoa, por exemplo, uma mulher, é aquele clássico caso, na mulher desce do ônibus, tá andando na rua, num beco escuro, e enxerga alguém, tá? Se ela vai ver essa pessoa, quando a gente entra em contato, tá, com alguém, a gente lê a pessoa e identifica alguma coisa, tá? A gente vai identificar um gênero naquela pessoa. Todo mundo quer identificar o gênero dos outros. Até porque se a pessoa é meio andrógena, fica entre os gêneros, o tio do Zap já tá perguntando, tá, mas é homem ou é mulher? Isso é uma necessidade de diferenciar os gêneros que a nossa cultura tem, tá? Essa expressão de gênero é você sai na rua, tá? E a pessoa que te encontra na fila da farmácia diz que você é quê? Que é o quê? Homem ou mulher? Existe aí no exemplo da rua, no beco escuro, tá? Vocês sabem, eu espero que vocês saibam, eu espero que vocês saibam, não, que coisa horrorosa. Gostaria que vocês não soubessem, mas se vocês encontram um homem na rua, tá? De noite, não tem ninguém na volta. Dá aquele medo, não dá? Eu já vou ler as perguntas, calma. Uma coisa de cada vez. Dá aquele medo, não dá? Sim. Se a pessoa que vocês encontram, vocês identificam que é uma mulher, a Luísa, óbvio, né? Mas a gente precisa partir do óbvio. Não precisa nem ser de noite. Exatamente. Exatamente. Eu estou forçando aqui para receber um sim. Se a pessoa que vocês veem, vocês identificam que é uma mulher pelas expressões de gênero que a pessoa tem, pela roupa, pelo cabelo, pelo jeito que a pessoa, se é mais feminina ou masculina, isso é expressão de gênero. Vocês enxergarem alguém na rua e verem. Vocês podem ver uma pessoa que vocês identificam como mulher, não necessariamente precisa ser, pode ser uma pessoa trans que não começou a transição. E essa é a parte de entender a expressão de gênero, que isso pode resolver várias questões que se tem muita dúvida. Como, por exemplo, um cara se apropriou nos Estados Unidos de toda essa luta sobre as pessoas trans, e ele era masculino, ele nasceu homem, a gente pode dizer assim, ele nasceu, foi identificado como homem, tá? Ele dizia que se identificava como mulher e que aquilo bastava. A expressão de gênero dele era completamente masculina, porque ele não fez nenhum tipo de transição. Nenhum tipo de transição. Nenhuma transição social, nenhuma transição de qualquer outro tipo de transição da expressão de gênero dele. Qualquer pessoa que via ele dizia que era um homem, porque era o que aquilo parecia. E a pessoa resolveu, decidiu, tá, que entraria no banheiro feminino. O que essa criatura, não posso dizer não vou entrar em, ignora. O que essa criatura fez? Atrapalhou toda uma luta e colocou feministas contra o movimento trans. Porque a única coisa que a criatura queria na vida era atrapalhar a vida dos outros. Sim, a gente tem surgiu toda uma história de que, na verdade, ele não queria nada daquilo, só queria encher o saco e incomodar. Mas vocês entenderam essa ideia de que a gente nasce com o sexo, a gente tem uma identidade na cabeça, mas a nossa expressão de gênero faz muita diferença quando a gente vai pensar em sociedade, porque a gente interage uns com os outros. Tá? E essa expressão de gênero é mais importante que, talvez, numa interação,
com certeza muito mais importante que o sexo, por isso transgênero e não transexual. Porque é muito mais importante a expressão de gênero que você vê e a identidade das pessoas. Tá? Deixa eu voltar para a pergunta. A ideia, bom, deixa eu voltar para Franciele pode ir comentando que aqui o negócio, infelizmente, o fluxo é assim. Eu explico uma coisa, enquanto eu respondo a pergunta anterior, tu faz uma nova pergunta e assim a gente vai indo. É que não necessariamente é uma questão de confortável, né? É aquela coisa de que ou você vai esperar 10 anos para que aquilo aconteça, você simplesmente você não tem perspectiva de que aquilo mude. Não, se você não tem perspectiva de que aquilo mude, seria saudável mentalmente você continuar esperando que aquilo. Existe muita gente que simplesmente não consegue. Aquilo é um mal tão grande e a Daniela Andrade é uma trans maravilhosa que ela explica várias coisas dentro da página do Facebook dela de que ela não conseguia de maneira nenhuma e ela esperou acho que 15 anos para isso, tá? E ela não conseguia tomar banho direito, tá? E era uma e gente tomar banho às vezes a gente faz 2 vezes, não que ela não tomasse banho direito, mas vocês, bom, eu vou precisar me explicar independente se vocês entenderam ou não. Ter que lidar com o próprio corpo em atividades como o banho, por exemplo, que às vezes a gente faz 2 vezes por dia ou mais. Nesse calor dos infernos, estou indo pro terceiro banho. Eu usei inferno. Sim, aí é por isso que a gente usa transgênero, porque aí o gênero é uma coisa que é para todos, é algo amplo. E aí a gente deixa, eu vou querer saber com certeza sobre, ou não, né? A ideia de por que a gente tem essa fixação com o sexo? Porque a gente tem essa fixação com o sexo e porque a gente gruda muito gênero no sexo dentro da nossa cultura. E isso é uma coisa que muita gente pergunta. Ah, você é trans, qual é a sua genitália? Você vai fazer algo com o meu genital? Não, né? A gente já chegou a essa conclusão de que dentro, a menos que seja, não, nem se isso for uma trova, gente. Nem se isso for nem se você estiver tentando fazer sexo com alguém, você não faz essa pergunta, tá? Mas mesmo por fora, vocês estão conseguindo me acompanhar. Não faz sentido. Para que você precisa saber? Se dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente público, dentro de um ambiente exatamente muito invasivo, qual é a necessidade? Quando vocês podem simplesmente chegar para um homem e também perguntar, antes de ser amigo de você, quero saber quantos centímetros seu genital tem. Vocês conseguem entender esse paralelo? Que não faz o menor sentido fazer esse tipo de pergunta? Então, se fazer esse tipo de pergunta não faz sentido, ter ou não ter, ser ou não ser, não faz sentido dentro de um contexto onde estamos pensando no público social. Ah, Vitória, a gente pode dizer que essa espera tão grande é uma falta de prioridade do sistema público com essa população. Existem muitas pessoas que inclusive acham que recursos públicos não deveriam ser usados para isso. Então, aí a gente entra numa questão de saúde pública que a gente fica aqui até a hora do não sei aonde. A gente pode dizer que socialmente, exatamente isso que eu estou dizendo, socialmente, que a gente priorize o gênero, né, e a identidade das pessoas antes do sexo. Exatamente, Martins.
Exatamente. Mas e isso, Juliane, é exatamente isso que aquilo que a gente estava dizendo. Na nossa cultura, isso é muito fixo. É muito junto essa ideia de sexo e gênero. Até porque isso, se isso for separado, a gente perde toda a base que a nossa cultura tem de que ela é machista e patriarcalista. Tá? Isso vem de. Aí, se a gente for lá nas raízes, a gente tira tudo isso, porque, por exemplo, existe uma coisa que existe um exemplo muito maravilhoso que explica muito bem essas relações, que é antes, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que nasceu e foi identificada como homem, tá? Essa pessoa se identifica como mulher, seria uma mulher trans, tá? Dentro dessa história de vida, antes de fazer a transição, a pessoa é lida como homem acompanhante. Tá? Enquanto essa pessoa é lida como homem, as pessoas vão achar, existem traços femininos, então é um viadinho. Tá? Existem traços femininos de expressão, de qualquer coisa, que isso é uma coisa que existe enquanto você é criança. Tá? Existe uma expressão feminina nesse menino. O que as pessoas vão dizer na rua? Você é mulherzinha. No colégio. Você é mulherzinha. O menino tem uma expressão feminina. Você é mulherzinha. Chama de mulherzinha isso, mulherzinha aquilo. Aí a pessoa vai, faz a transição, e aí se apresenta num gênero que ela se identifica, né? Finalmente, a pessoa que se olha no espelho e vê o que gostaria de estar vendo, tá? O seu gênero, como gostaria de estar vendo, como se identifica, tá? Aí, o que as pessoas dizem? Você nunca vai ser mulher. Vocês conseguem entender que dentro de de um tema trans, dentro da gente comentar sobre esse tema, o senso comum nunca está feliz com a etapa onde você está. Você nunca está certo. Você está errado antes, você está errado depois. E isso acontece ao contrário também. A pessoa nasce e o médico identifica enquanto mulher, a pessoa se identifica como homem antes de fazer a transição. É um macho. Juninho Play. Quem lembra? É macho isso, macho aquilo outro. Faz a transição, se apresenta no gênero que realmente se sente homem. Você nunca vai ser homem, você não tem pinto. E isso é uma coisa que vocês podem perguntar para qualquer pessoa trans, que todos eles já ouviram isso antes e depois. Ninguém nunca está satisfeito. Bom, deixa eu olhar as perguntas, já que eu já terminei minha explicação. Tem 1 minuto. Martins Stauff. Voltou. Não entendo por que as partes íntimas de uma pessoa mudam tanto que você pensa sobre ela. Exatamente, de novo, a mesma coisa. A gente tem culturalmente o sexo muito grudado com o gênero. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desconstruir culturalmente. E saber que existem duas coisas diferentes já é um começo. Por isso que essa parte da aula é tão longa e ela precisa ser fixada direitinho. Senão o nosso muro cai. Exatamente, porque isso baseia os estereótipos de gênero e os estereótipos sustentam o machismo e o sexismo. Por que uma feminista tenha sempre uma feminista aonde você for? Seja feminista se não tem nenhuma. Qual a necessidade do movimento feminista?
explicação da realidade. Exatamente isso. Por quê? Vamos voltar lá. Eu sei, o Lucas já está aqui, a aula dele começa rapidinho. Nós vamos ver, por exemplo, é exatamente isso aqui. Isso aqui que a gente está vendo. É isso aqui que nós estamos vendo aqui. Quando no chá de revelação, a gente já tem o estereótipo de que é rosa, é menina. Eu queria um chá de revelação ao contrário. Se vocês forem fazer um chá de revelação ao contrário, me chamem. Eu preciso disso na minha vida. Aí vai lá, explode a bolinha. Ah, é rosa, um menino, um menino. Nunca. E resolvi encarnar meu professor agora. Tá? É isso. Isso aqui que vocês estão vendo nesse slide é o estereótipo de gênero. E por que a gente precisa do sexo tão junto com o gênero? Para com que esse estereótipo dê certo. Se ele não dá certo, eu perco o controle das pessoas, porque eu controlo. Eu controlo. Eu não controlo nada. Essa nossa cultura machista e patriarcalista, ou seja, baseada no patriarcado, da figura do pai como centro, sendo que não vou trazer esse dado melhor para vocês na próxima aula, mas mais de 50% das famílias não tem um pai presente. Que patriarcado é esse? Patriarcado dentro da cultura, dentro do que eles enfiam nas nossas cabeças. Sim, isso é uma coisa que acontece muito. Nossa, sim. Quem é o outro Lucas? Ah, tá. Eu é. Nossa, isso vai ser muito legal. Eu tenho uma ideia. Tá? Eu sei que eu já passei do tempo da aula, mas eu vou fazer um chá de revelação e eu vou revelar que é um cachorro. Vamos. Vamos fazer um chá de revelação e revelar que é um gato, que é um cachorro. Pode crer. Só esperar a pandemia terminar. Vamos fazer o chá de revelação do desafio. Só esperar. Gente, provavelmente as minhas duas colegas maravilhosas, a Samara e a Bia, vão ficar tristes com o fato de que eu não terminei esse conteúdo em uma aula só. Mas mas isso é muito isso que a gente precisa atenção. Ai, desculpa. Mas tá, não, aula. Se você está assistindo isso pelo YouTube, nós vamos terminar essa aula na aula que vem. Envie dúvidas, envie perguntas na nossa caixa postal. Não, não existe mais caixa postal. É isso. Obrigado. A gente se vê na próxima aula.